Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radamar. Hoje nós vamos falar de vida eterna. Falar de vida eterna é um assunto muito importante. Falar de vida eterna é falar de salvação, né? Um é condição do outro. A salvação é condição para a vida eterna. Nós até podemos dizer assim que entrará. Entretanto, apesar de serem condição do outro, eles não são a mesma coisa, são termos conectados com o juízo no final dos tempos, o terrível dia do Senhor. Né? Então, nós vamos falar sobre vida eterna e a relação de vida eterna com os mandamentos. Vou compartilhar a tela e a gente vai tratar um pouco mais do assunto. É isso. Como já falamos, a vida eterna e salvação são conectados. O que nós vamos ver aqui é justamente a relação de vida eterna com os mandamentos. E para isso, nós vamos usar uma passagem do Evangelho de Mateus, aqui iniciando o Evangelho de Mateus, que fala sobre o jovem rico. Pode ser que você, na sua Bíblia, na sua versão aí, tenha o homem rico, alguma coisa nesse sentido. Mas a passagem, ela está lá em Mateus, capítulo 19. Ela também, essa mesma passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e em Lucas, capítulo 18, tem aí os versículos. Praticamente é a mesma narração, mas com algumas diferenças de escritas, né, de cada um dos autores dos evangelhos, mas, em essência, é a mesma narrativa. Então, nós temos aí Mateus capítulo 19, versículos a partir do 16. Nós vamos ler um trechinho. Está aqui, ó. E eis que, aproximando-se de Jesus, né? Aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Olha só que interessante. Essa pergunta foi muito interessante, porque quem está fazendo a pergunta, esse jovem, ele se dirige a Jesus e pergunta para ele: que bem farei para conseguir a vida eterna? A resposta que Jesus dá a essa pergunta é muito reveladora e a gente vai prestar atenção nela. Porém, só pela pergunta, nós já temos condições de, vamos dizer assim, concluir algumas coisas em relação ao pensamento que estava em jogo ali na ocasião. Porque ele fala aqui, ó, eu queria que vocês prestassem atenção, ó, que bem farei para conseguir a vida eterna. Guardou bem isso aí, ó. Bem, que bem poderá ser feito, né? Para que nós possamos entrar na vida eterna. Então, só essa pergunta já nos traz ali uma conexão que fica meio implícito, é uma conexão entre essas duas partes aí, ó, que bem farei e a vida eterna. Essa pergunta, da maneira como foi feita, ela expressa o pensamento que o jovem tinha, e nós vamos ver isso aí um pouco mais adiante. Jesus não questionou, Jesus não contestou esse pensamento. Pelo contrário, ele aceitou e disse que estava certo. E, aliás, ele não disse que estava certo, ele falou que mais ou menos no mesmo sentido do que a pergunta foi feita. Presta atenção, que bem farei. Logo, justamente por conta desse verbo, ele está conectando uma ação humana à vida eterna. Olha que coisa interessante. Fazer, nós precisamos fazer alguma coisa. E ele está perguntando isso. Será que eu preciso fazer alguma coisa? E, nesse caso, eu preciso fazer algum bem para ter acesso à vida eterna? Foi essa a pergunta que aquele jovem fez para Jesus. O que bem que eu preciso fazer, né, para poder acessar, para poder receber ou herdar, ganhar a vida eterna, para poder entrar na vida eterna? Então, a primeira conexão que nós podemos enxergar a partir da pergunta é: nós precisamos fazer alguma coisa. Pelo menos é o que ele estava perguntando. E outra conexão que nós temos é: aquilo que precisamos fazer é um bem, ou seja, é algo bom.
o que de bom nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Então, esse é o pensamento, e com esse pensamento, o jovem se dirigiu a Jesus, chamando de mestre, inclusive. Né? Ele chamou de mestre e fez essa pergunta. Então, guarda bem isso daí. Ó. O jovem estava perguntando se ele precisava fazer alguma coisa para acessar a vida eterna. Será que nós precisamos fazer alguma coisa? Será que não é simplesmente o fato de crer, ou o fato de aceitar, ou de acreditar? Será que não é isso? A resposta que Jesus dá a essa pergunta do jovem é reveladora nesse sentido. Então, guarda bem isso. Que bem nós podemos fazer para acessarmos a vida eterna, para herdarmos a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. O versículo seguinte, né, o versículo 17. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, isso aqui Jesus questionou, Jesus contestou essa parte. Né? O que ele falou? Poxa, o jovem chamou de bom mestre, mas Jesus não gostou disso, não. Não, eu não sou bom. Quem é bom é Deus, ele é o único que é bom. E logo em seguida, ele traz a resposta direta à pergunta que o jovem fez. Presta atenção na resposta de Jesus. A resposta mesmo está aqui, ó. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só que maravilha. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso mostra que a conexão que nós vimos através da pergunta, ela permaneceu. Sabe por quê? Porque Jesus não questionou, que se nós não precisássemos fazer alguma coisa, ele já diria logo: não, vocês não precisam fazer nada, não. A graça vai alcançar vocês. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E é aqui que nós conseguimos compreender a verdadeira conexão que existe entre fazer alguma coisa ou fazer o bem e entrar na vida eterna. Vamos ver aqui a conexão. Se antes nós falamos que precisaríamos fazer, pela pergunta, né? Nós já identificamos isso, precisamos fazer alguma coisa para entrar na vida eterna? Essa foi a pergunta. A resposta de Jesus é: qual é o bem que precisa ser feito para entrar na vida eterna? Guardar os mandamentos. Na resposta de Jesus, nós conseguimos compreender que precisamos fazer alguma coisa? Sim, nós precisamos tomar atitudes, tomar posturas, nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é simplesmente de Deus. O ser humano precisa correr atrás da sua salvação. Ele precisa contribuir com a sua salvação. E aqui está bem, da pergunta do jovem: que bem farei? Jesus responde: guardar os mandamentos. Então, nós precisamos fazer alguma coisa? Sim. Essencialmente, nós precisamos guardar os mandamentos. Guardar aqui no sentido de cumprir os mandamentos, no sentido de realizar, de executar os mandamentos. Os mandamentos foram feitos, não é para guardar na gaveta, não. Não é para dobrar e guardar dentro do livro, não. Não é para deixar guardado no armário, não é isso, não. Esse guardar os mandamentos significa justamente cumprir os mandamentos. Os mandamentos estão na lei. Isso é fácil. Né? Agora, existe uma segunda conexão que está aqui, de acordo com a pergunta, entre aquilo que está na pergunta, né, que o jovem fez, e a resposta de Jesus. Porque o jovem perguntou: que bem farei? Já vimos a conexão de que nós precisamos fazer alguma coisa. Agora, o jovem não perguntou simplesmente o que eu preciso fazer. Não, ele perguntou: o que de bom eu preciso fazer? Ou qual o bem que eu farei para ganhar a vida eterna? Logo, a conexão que existe implícita é: o bem que nós precisamos fazer é guardar os mandamentos. Ou seja,
Guardar os mandamentos da lei de Deus é um bem, é algo bom, é algo que realmente completa aquilo que Deus colocou para nós, através da sua palavra, que está lá na Torá, na lei. Guardar os mandamentos é um bem que nós precisamos fazer. Paulo, ele nesse ponto ele foi feliz quando ele disse que o mandamento é santo, justo e bom. Isso está, se não me engano, em Romanos 7:12. E ele fala que o mandamento é santo, justo e bom. Logo, se o mandamento é bom, guardar os mandamentos é um bem que nós fazemos. Deus não vai dar nada para nós que não seja bom. O próprio Cristo falou, né? Qual o pai que dá pedra quando o filho pede um alimento, por pão, né? Então, diante disso aí, é um princípio. Deus não vai dar algo ruim para nós. Deus não vai dar algo que não funcione, algo que seja difícil, algo difícil de ser realizado ou de ser compreendido. Não. Deus dá segundo a cruz de cada um, vamos falar dessa forma. Portanto, guardar os mandamentos já é por si algo bom. Ah, mas só guardar os mandamentos? Veja bem, a natureza dos mandamentos traz, na sua essência, a prática do bem. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e o seu entendimento. Isso, amar a Deus em primeiro lugar, já é algo bom por si. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Isso também é algo bom, você amar o próximo como algo que é bom para você. Se você faz o bem para si mesmo, ou se você ama a si mesmo, você terá condições de amar o próximo. Isso é algo bom. Veja bem, o mandamento não é bom? Todo mandamento é bom. Honrar pai e mãe não é bom? É lógico que é bom. Faz parte da lei de Deus e Deus nos dá bons mandamentos. Ah, cumprir a lei, nesse sentido, é fazer o bem. Nós podemos colocar, não cobiçar não é bom? É bom, lógico que é. Faz parte dos mandamentos. Cuidar da família, cuidar de uma alimentação saudável, adequada, tudo isso é bom, faz bem para a gente. Faz bem e conta lá no livro da vida. Isso está lá registrado no livro da vida. E é nesse sentido que Jesus falou. Precisamos fazer alguma coisa? Sim, guardar os mandamentos. Precisamos fazer alguma coisa de bom? Sim, guardar os mandamentos. Essa foi, melhor, a resposta de Jesus para aquele jovem. E continuando, né? A conversa entre o jovem e Jesus continuou. Versículo 18. Disse-lhe ele, quais? Ou seja, o jovem ainda perguntou para Jesus quais mandamentos. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E no 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é importante a gente perceber que Jesus não estava definindo esses mandamentos como os únicos que deveriam ser guardados por aquele jovem e que já seriam suficientes para fazê-lo herdar a vida eterna. Não, de forma alguma. Observe que nessa sequência que Jesus falou, não se encontra, por exemplo, amar a Deus. E esse amar a Deus é o maior mandamento. Aqui ele falou praticamente um resumo do segundo: ama o próximo como a ti mesmo. É uma questão em relação do ser humano com o semelhante. Não matarás, não cometerás adultério. Ou seja, isso aqui foi uma lista exemplificativa. Jesus não falou, por exemplo, que Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante dele, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Esses mandamentos
são até mais importantes do que esses que ele falou, porque esses referem-se a Deus. E, no entanto, ele não citou aqui. Portanto, nós podemos concluir que essa lista que Jesus citou, o 19 aqui, é uma lista exemplificativa. Então, terminado essa lista, o jovem continuou. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele declarou isso: Olha, eu já faço isso aí. O que me falta ainda? Presta atenção que o jovem pergunta: ó, que me falta? Ele está perguntando o que falta para ele, se é que falta alguma coisa. E Jesus responde: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Obviamente que o jovem não aceitou isso aqui, se entristeceu e não fez nada disso que Jesus estava falando. Agora, será que Jesus está deixando um mandamento aqui? Será que Jesus estava falando que todos nós precisamos vender tudo o que temos? Não, ele não estava falando disso. Na realidade, ele estava testando o jovem. É importante a gente perceber, ó, aqui está no versículo 21 de Mateus 19, mas eu vou colocar aqui a citação lá do Evangelho de Lucas, que ele fala de uma forma um pouquinho diferente. Lucas 18, 22, é a resposta de Jesus. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, ou seja, era um critério pessoal. Ou seja, estava faltando para aquele jovem ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha que coisa interessante. Por que isso era algo pessoal daquele jovem? Jesus estava testando porque provavelmente aquele jovem amasse mais o dinheiro, ou as suas posses, ou as suas propriedades, mais do que a Deus, ou ainda do que ao próximo. Esse é o ponto aqui. O mandamento é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Jesus nem falou desse primeiro mandamento. Mas ele sabia que aquele jovem tinha o amor pelas propriedades, tinha um amor pelo dinheiro, e talvez fosse até maior do que o amor a Deus. Tanto que ele não conseguiu vender, não conseguiria, né, vender e dar o dinheiro aos pobres. Ele não conseguiria fazer isso, tanto que ele se afastou. Essa é a questão. Nós não podemos servir a dois senhores, e foi isso que Jesus testou naquele jovem. Amém? Então é isso. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que, pela pergunta, nessa passagem que nós lemos, pela pergunta do jovem, nós podemos concluir. Precisamos fazer alguma coisa para receber a vida eterna? Sim, nós precisamos fazer. Precisamos fazer alguma coisa de bom. E a resposta inequívoca, sem sombra de dúvida, Jesus deu ao jovem: guarde os mandamentos. Amém? Agora, uma segunda passagem que nós vamos ler é semelhante a essa que nós vimos. Só que essa segunda passagem, a passagem que fala do doutor da lei. Jesus é abordado por um doutor da lei, de uma forma muito semelhante à que o jovem fez. Isso está no Evangelho de Lucas. Aqui não é um jovem rico, aqui é um perito na lei. A NVI, né, a nova versão internacional, ela trata como perito na lei, mas pode ser um doutor da lei, certo? Um doutor da lei. Algumas versões eu já vi até como um advogado da lei, alguma coisa nesse sentido. Aqui o doutor da lei, no caso ali, o perito na lei, ele veio questionar Jesus, mas aqui para pôr Jesus à prova, para tentar Jesus. Olha que coisa interessante. E a resposta de Jesus foi na mesma direção. Vamos ver. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Está ali, ó. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Observe que a pergunta que
o doutor da lei fez é muito semelhante à pergunta que o jovem rico fez. Ele perguntou o que precisa ser feito. Tá ali, ó, o que preciso fazer? Já falamos sobre essa conexão. Para herdar a vida eterna. Logo, ele também estava perguntando se seria preciso fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Se isso estava, se havia uma conexão entre o fazer, entre a ação humana e a vida eterna. Mais uma vez, Jesus não questiona, ele não contesta isso aqui. Pelo contrário, ele diz que sim, é preciso fazer alguma coisa. A resposta de Jesus também foi reveladora aqui no caso do perito da lei. Vamos ver? Olha a resposta de Jesus. Ele faz aqui uma dialética, é que nem aquela questão, né, filosófica, é uma questão dialética. Ele conduz o perito na lei, que fez uma pergunta, a buscar a resposta por si próprio. E ele devolve com outra pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Jesus simplesmente devolveu para ele assim, ó, você quer saber o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Procura na lei. O que está escrito na lei? Como que você lê a lei? Ele fez essas perguntas para o doutor da lei. Do mesmo modo que nós vimos sobre a primeira passagem, lá em Mateus 19, nós podemos falar aqui, ó, existe uma conexão entre o fazer, entre vida eterna e olha que coisa, a lei. Quando o perito na lei perguntou o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, Jesus conduziu a que ele fosse buscar a resposta na lei. Olha que coisa. Isso significa que a resposta para buscarmos a vida eterna está na lei. Jesus que perguntou isso aí. Jesus que conduziu o perito na lei a buscar essa resposta lá na lei, na Torá. Em outras palavras, a Torá tem a resposta que nós precisamos para herdar a vida eterna. E é o que Jesus fez aqui, ó. Foi o que Jesus fez. Como você lê a lei? E a resposta do doutor, né, da lei, o perito, foi também muito boa. Por quê? Porque, mais uma vez, ele respondeu, não, ele conectou o fazer, agora não a palavra mandamento, mas ele conectou o fazer com a lei, tanto na pergunta quanto na resposta. Isso está implícito em toda a passagem. O que é preciso fazer? Mas vem cá, o que está escrito na lei? É isso. A lei tem a resposta do que você precisa fazer. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Essa resposta aqui do doutor da lei, que estava tentando Jesus, essa resposta é uma resposta que é praticamente a mesma que Jesus deu em outra ocasião, quando ele foi provado pelo fariseu, ele foi provocado pelo fariseu. O fariseu perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus deu essas respostas aí, ó. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E o segundo é semelhante ao primeiro, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus deu essa resposta. Então, presta atenção no seguinte. Vou voltar aqui, ó. O que Jesus perguntou? O que está escrito na lei sobre o que ele queria saber? E a resposta do doutor foi justamente os dois maiores mandamentos da lei. Aqui nesses dois mandamentos existe uma espécie de resumo de toda a Torá, uma espécie de resumo de toda a lei. Olha que coisa maravilhosa.
E Jesus, para fechar esse diálogo de perguntas e respostas com o doutor da lei, ele dá a frase final aqui, ó, a sentença final. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Em outras palavras, Jesus disse que cumprir aqueles mandamentos, que são um resumo de toda a Torá, em outras palavras, cumprir a lei, já que a resposta foi correta, cumprir a lei é o que poderia conduzir, o que conduziria o doutor à vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna? Cumpra a Torá, cumpra a lei. Porque a resposta dele foi correta. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Você respondeu corretamente. Maravilha, né? E ele ainda fecha. Faça isso. Olha a conexão. Faça isso e você viverá. Então existe aqui uma conexão direta entre o fazer e a própria lei, entre fazer o bem, porque os mandamentos são bons, santos, justos e bons. Logo, fazer isso é viver, é garantir a vida eterna. Praticamente isso foi o que Jesus falou. Se alguma outra coisa diferente está sendo ensinado, não é por Jesus. Em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus está falando assim, ó, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então presta atenção, quem ouve a minha palavra, ouça a palavra de Jesus, de Jesus. Ele falou aqui, ó, quem ouve a palavra dele tem a vida eterna. E ele falou para o jovem, cumpre os mandamentos. E ele falou para o doutor que a resposta dele estava correta quanto a cumprir os mandamentos. Logo, quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou, Deus, tem a vida eterna e não será condenado. Está aqui a conexão com o julgamento. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Maravilha, né? É exatamente isso. Isso é o que Jesus está dizendo para a gente, que na realidade a vida eterna ela está intimamente conectada com os mandamentos. E isso, em verdade, é contado para nós no livro da vida. Não se esqueça disso. Precisamos cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus é palavra de Deus para as nossas vidas. Deus não vai dar nada de ruim para a gente, pelo contrário, ele deu os mandamentos, que são santos, justos e bons, nas palavras de Paulo. Amém? Então, esse é o nosso estudo dessa semana. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.